Começou de forma silenciosa, como acontece com a maioria das histórias estranhas. Um boato começou a circular por fóruns da indústria e quadros de mensagens privados, fácil de descartar no início. Em algum lugar dentro de um imenso complexo industrial, um carro pronto saía da linha de montagem a cada 40 segundos. Não de vez em quando. Não durante um raro teste. A cada 40 segundos, repetidas vezes, sem parar. A maioria das pessoas que ouviu isso simplesmente deu risada e ignorou. Fábricas de carros não deveriam funcionar dessa maneira. Construir um veículo envolve milhares de peças pequenas. Envolve fiação, vidro, aço e inúmeras conexões que precisam se encaixar perfeitamente. Por mais de 100 anos, esse processo levou tempo. Tempo cuidadoso. Máquinas precisam descansar. Trabalhadores precisam de pausas. As linhas diminuem o ritmo para inspeção e ajustes. Mas essa fábrica parecia não seguir essas regras. Segundo relatos, as pessoas que conseguiram visitar o local descreveram algo incomum. Um chão de fábrica que nunca realmente pausava. Braços robóticos se movendo em padrões coordenados precisos, quase como uma orquestra silenciosa, regida sem maestro, sem hesitação, sem erros visíveis, sem lacunas no ritmo. Apenas um movimento constante e firme, hora após hora. Para colocar isso em perspectiva, a maioria das fábricas de carros tradicionais precisa de quase um dia inteiro para completar um único veículo, desde a primeira peça até a inspeção final. Esse lugar parecia comprimir todo esse processo em uma fração do tempo, e não parecia ser um evento isolado. Parecia repetível, consistent, quase mecânico em sua perfeição. Naturalmente, perguntas começaram a surgir em toda a indústria. Se um carro podia ser construído tão rapidamente, o que isso significava para a qualidade? Algo estava sendo apressado ou negligenciado em nome da velocidade. Ou haveria uma explicação mais profunda, algo no design ou na própria maquinaria que a maioria dos concorrentes nunca tinha considerado. Fontes próximas à situação afirmaram que respostas claras eram difíceis de obter. Engenheiros que foram convidados a explicar o processo foram, segundo relatos, instruídos a permanecer em silêncio. Fotografias do interior da instalação eram limitadas. Gravações em vídeo, quando existiam, eram frequentemente borradas ou incompletas. A velocidade em si era inegável. O método por trás dela permanecia trancado a 7 chaves. Por enquanto, apenas fragmentos estavam visíveis para o mundo exterior. Um número aqui. Uma descrição ali, suficiente para confirmar que algo extraordinário estava acontecendo, mas não o bastante para entendê-lo completamente. No que os insiders concordavam era nisto: os números, por si só, não contavam toda a história. Abaixo da superfície dessa conquista, algo maior parecia estar se movendo, algo que ia muito além de uma fábrica ou de uma única empresa. E fosse o que fosse, ainda não tinha sido totalmente visto pelo mundo exterior. O que estava escondido atrás daquelas paredes logo faria com que outras montadoras entrassem em pânico. Para entender por que isso era tão importante, ajuda a olhar para trás e ver como as fábricas de carros funcionaram por mais de um século. As linhas de montagem foram construídas sobre uma ideia simples. Trabalhadores e máquinas se moviam juntos, passo a passo, adicionando peças uma a uma. Mesmo as fábricas mais avançadas do mundo ainda precisavam de muitas horas para completar um único veículo. Era simplesmente assim que sempre havia sido feito. Essa nova fábrica não seguia esse padrão. Ela não apenas acelerou um pouco o sistema antigo. Segundo relatos, ela substituiu a abordagem inteira por algo quase irreconhecível. Na maioria das fábricas, pintura, soldagem e montagem final acontecem em etapas separadas, muitas vezes em seções diferentes do prédio. Aqui, essas etapas pareciam se fundir em um movimento contínuo, quase como se o carro se montasse sozinho em um fluxo único e ininterrupto. Alguns engenheiros que estudaram as informações limitadas disponíveis acreditavam que o verdadeiro segredo estava escondido no design do próprio carro. Menos peças, conexões mais simples. Uma estrutura construída especificamente para ser montada em alta velocidade, em vez de um design mais antigo simplesmente adaptado para funcionar com máquinas mais novas. Em outras palavras, o veículo pode ter sido criado em torno do processo, e não o contrário. Outros focaram nas máquinas,
Relatos descreviam equipamentos capazes de movimentos muito rápidos, se precisos demais para o humano controlar diretamente. Se essa descrição fosse precisa, isso sugeria algo significativo. Significava que os humanos não estavam mais definindo o ritmo da produção. As máquinas estavam. Para pessoas que passaram a carreira estudando manufatura, essa ideia era profundamente inquietante. Os limites de velocidade na produção de carros sempre foram tratados como uma realidade fixa, algo moldado pela física, segurança e limitação humana. Se esses limites pudessem ser remodelados tão drasticamente, então suposições antigas sobre custo, tempo e escala estavam subitamente abertas a questionamento. Analistas apontaram que isso não era simplesmente sobre construir carros mais rápido por si só. Era sobre o que essa velocidade representava. Uma fábrica capaz de produzir veículos nesse ritmo poderia potencialmente reduzir os custos por unidade de maneiras que os concorrentes não conseguiriam igualar facilmente. Também poderia responder à demanda muito mais rapidamente, ajustando a produção quase em tempo real, em vez de ao longo de semanas ou meses. Esse tipo de vantagem não fica contido por muito tempo. Em uma indústria global onde as margens de lucro são muitas vezes apertadas e a concorrência feroz, até uma pequena lacuna na eficiência pode significar a diferença entre crescimento e declínio. Uma lacuna tão grande, se real, não era algo que pudesse ser simplesmente ignorado. Alguns insiders da indústria admitiram em particular que essa descoberta os forçou a reconsiderar suposições que mantinham há anos. Se uma empresa tinha realmente reinventado a velocidade com que um carro podia ser construído, então todas as outras montadoras subitamente enfrentavam uma escolha: adaptar-se, e adaptar-se rapidamente, ou arriscar ficar para trás uma corrida que nem sabiam que já havia começado. Nada disso foi confirmado por canais oficiais. Grande parte permaneceu como especulação construída a partir de fragmentos, patentes e declarações cautelosas de pessoas que não queriam ser identificadas. Mas o padrão estava se tornando difícil de descartar. O verdadeiro choque, no entanto, não era a velocidade em si. Era o que a velocidade revelava sobre todos os outros. Notícias como essa raramente ficam contidas por muito tempo, especialmente em uma indústria onde cada vantagem é observada de perto. À medida que fragmentos de informação continuavam a circular, executivos de montadoras rivais, segundo relatos, começaram a realizar reuniões privadas para discutir o que estava acontecendo. Alguns descartaram os relatos como exagero, assumindo que os números haviam sido inflados em algum lugar ao longo do caminho. Outros adotaram uma abordagem muito diferente, tratando a situação como um alerta precoce que não podia ser ignorado. De acordo com fontes do setor, especialistas em manufatura foram discretamente convocados para revisar as informações públicas disponíveis. Engenheiros estudaram pedidos de patente, na esperança de encontrar pequenas pistas sobre a maquinaria envolvida. Analistas tentaram estimar números de produção usando dados de embarque, padrões de contratação e declarações públicas, em busca de qualquer coisa que pudesse confirmar ou desafiar as alegações feitas. Dentro dessas empresas, a tensão aumentou, segundo relatos, a cada semana que passava. Se os relatos fossem precisos, significava que um concorrente havia encontrado uma maneira de construir veículos em uma escala e velocidade que outros simplesmente não conseguiam igualar, potencialmente também a um custo menor. Para uma indústria que já lidava com custos crescentes de matéria-prima e demanda irregular em certos mercados, isso era mais do que um inconveniente. Representava uma ameaça direta à sobrevivência de longo prazo para qualquer empresa incapaz de se adaptar a tempo. Algumas empresas começaram, segundo relatos, a explorar parcerias com firmas de automação que antes evitavam, empresas especializadas em robótica avançada e sistemas de manufatura de alta velocidade. Outras aceleraram projetos internos que estavam em estágios iniciais de planejamento há anos, projetos antes considerados caros ou arriscados demais para serem priorizados. Nenhuma dessa atividade se tornou pública. Por fora, tudo parecia calmo e inalterado. Declarações públicas das principais montadoras permaneciam estáveis, focadas em atualizações de rotina sobre números de vendas e modelos futuros. Não havia menção à urgência, nenhum reconhecimento de preocupação. Mas, de acordo com várias pessoas familiarizadas com as discussões internas, um clima muito diferente existia atrás das portas fechadas. As reuniões duravam mais do que o normal.
Pedido de orçamento para pesquisa em automação aumentaram. Alguns executivos, segundo relatos, pressionavam por tomadas de decisão mais rápidas, preocupados que a licitação pudesse custar anos de terreno perdido para suas empresas. Esse tipo de correria silenciosa não é incomum em indústrias que enfrentam disrupções súbitas, mas a escala da preocupação neste caso parecia excepcionalmente alta. Fontes sugeriram que algumas empresas temiam não estar apenas atrasadas em uma tecnologia específica, mas atrasadas em toda uma maneira de pensar sobre a manufatura em si. Por décadas, a concorrência na indústria automobilística havia se concentrado em design, branding e melhorias incrementais na eficiência. Essa situação parecia diferente. Sugeria uma mudança fundamental no que era possível, uma que poderia remodelar quais empresas permaneceriam competitivas nos anos seguintes. No entanto, mesmo essa reação, por mais significativa que fosse, representava apenas uma pequena parte de uma consequência muito maior que ainda se formava nos bastidores. Por trás de cada avanço em eficiência, geralmente uma história humana que fica por muito tempo sem ser contada. À medida que a automação dentro dessa fábrica continuava a aumentar, perguntas começaram a surgir sobre o que estava acontecendo com os trabalhadores que antes ocupavam funções agora realizadas por máquinas. Segundo vários relatos, certos tipos de posições de trabalho manual sofreram reduções significativas à medida que os novos sistemas entravam em operação. Tarefas que antes exigiam equipes inteiras trabalhando juntas eram agora concluídas por máquinas coordenadas com precisão, movendo-se com uma exatidão que poucos trabalhadores humanos conseguiam igualar. Para as pessoas afetadas, isso nunca foi uma tendência abstrata da indústria discutida em salas de diretoria. Era a perda repentina de um emprego, de um salário, em muitos casos, de um senso de propósito construído ao longo de anos de trabalho constante. Grupos trabalhistas próximos à instalação começaram, segundo relatos, a levantar preocupações desde cedo. Fizeram perguntas incisivas sobre se a velocidade e a eficiência estavam sendo priorizadas em detrimento da estabilidade de longo prazo para as pessoas que haviam ajudado a construir o sucesso da empresa em primeiro lugar. Alguns trabalhadores, falando anonimamente, descreveram a sensação de serem substituídos por sistemas que nunca tiveram a chance de entender, quanto mais operar ao lado durante a transição. Essa não é uma tensão nova na história da indústria. A automação já remodelou a manufatura antes, muitas vezes de maneiras que acabaram criando novas oportunidades junto com a disrupção. Os defensores da tecnologia apontaram para essa história, argumentando que novas funções provavelmente surgiriam com o tempo, especialmente na manutenção, programação e melhoria das próprias máquinas que agora faziam o trabalho. Mas a história também mostra que essas mudanças raramente acontecem de forma suave ou rápida. A requalificação leva tempo. Nem todo trabalhador tem acesso igual a uma nova educação ou à estabilidade financeira necessária para esperar durante uma transição difícil. Para famílias que dependem de uma renda estável, a promessa de oportunidades futuras oferece pouco consolo no momento presente. Líderes comunitários em áreas ao redor de instalações similares expressaram preocupação, segundo relatos, com o impacto econômico mais amplo. Empresas locais que dependiam da renda constante dos trabalhadores da fábrica poderiam sentir os efeitos muito antes de qualquer nova indústria surgir para substituir o que foi perdido. Ao mesmo tempo, poucas dessas preocupações chegaram às conversas públicas dominadas por manchetes sobre recordes de velocidade e marcos de produção. A história do notável avanço tecnológico continuou a ofuscar uma corrente subterrânea mais silenciosa e dolorosa que se desenrolava longe da vista do público. Essa tensão, entre inovação inegável e disrupção humana muito real, não se resolveu facilmente. Permaneceu presente, crescendo constantemente nos bastidores, mesmo enquanto a fábrica continuava estabelecendo recordes que capturavam a atenção em todo o mundo. E essa tensão estava prestes a colidir com algo ainda maior, algo que testaria o quanto de mudança a sociedade poderia absorver de uma só vez. À medida que as diferentes peças dessa história se juntavam, um quadro muito maior começava a tomar forma. Isso não era mais simplesmente sobre uma fábrica superando seus concorrentes. Parecia representar um possível ponto de virada para como os veículos poderiam ser construídos, não apenas em um país, mas potencialmente em todo o mundo. Se esse nível de velocidade e eficiência pudesse eventualmente ser replicado em outros lugares, a economia básica da fabricação de carros poderia mudar de maneiras significativas.
Custos de produção mais baixos poderiam se traduzir em veículos mais acessíveis para os consumidores comuns. Ao mesmo tempo, essa mesma mudança poderia criar sérias tensões financeiras para empresas incapazes de atualizar suas fábricas e processos com rapidez suficiente para acompanhar o ritmo. Alguns economistas que estudaram transições industriais semelhantes no passado alertaram que regiões inteiras construídas em torno de empregos tradicionais na indústria automobilística poderiam enfrentar instabilidade de longo prazo se esse tipo de mudança acelerasse muito rápido. Muitas cidades e vilarejos dependeram das fábricas de carros por décadas de emprego estável e confiável. Uma mudança rápida em direção à produção altamente automatizada poderia ameaçar essa base mais rápido do que as economias locais poderiam se ajustar. Ao mesmo tempo, esse avanço carregava um significado muito diferente para um desafio global que já estava em andamento. Uma produção mais rápida e eficiente de veículos elétricos poderia apoiar metas climáticas que muitos governos já haviam se comprometido a perseguir. Se os veículos pudessem ser construídos mais rápida e acessivelmente, a transição para longe dos carros tradicionais movidos a gasolina poderia acontecer mais cedo do que muitos esperavam. Defensores ambientais há muito pressionavam exatamente por esse tipo de progresso. Isso deixava a situação carregando tanto promessa quanto risco ao mesmo tempo. Por um lado, um caminho mais rápido para um transporte mais limpo para o planeta. Por outro, disrupção dolorosa para as pessoas e comunidades construídas em torno de um sistema antigo que existia por gerações. Ninguém poderia dizer com certeza como esse equilíbrio se estabeleceria eventualmente. Alguns acreditavam que os benefícios de longo prazo superariam as dificuldades de curto prazo. Outros se preocupavam que os custos humanos e econômicos estavam sendo subestimados na empolgação em torno da conquista tecnológica em si. O que permanecia claro era que os riscos envolvidos eram substanciais, se pareciam crescer a cada mês que passava. Isso não era mais uma história confinada a uma empresa ou uma fábrica. Tinha se tornado uma questão sobre a forma futura de toda uma indústria global, uma que tocava empregos, economias e metas ambientais ao mesmo tempo. Ainda assim, mesmo com tudo isso exposto, a maior pergunta permanecia sem resposta e envolvia algo muito mais inquietante do que competição ou emprego sozinhos. Apesar de tudo que foi descoberto até agora, um mistério central continuava sem solução. Fora de um pequeno círculo de pessoas diretamente envolvidas, ninguém parecia realmente saber o método completo por trás desse nível extraordinário de velocidade de produção. Patentes ofereciam apenas fragmentos de informação, pequenas peças que sugeriam sistemas maiores sem explicá-los completamente. Ex-funcionários ofereciam rumores, muitas vezes de segunda mão e difíceis de confirmar. Analistas ofereciam suposições fundamentadas em dados limitados e observação cuidadosa. Mas nenhum quadro completo emergiu para o público examinar. Essa ausência de clareza criou espaço para que tanto o entusiasmo quanto o medo crescessem ao mesmo tempo. Alguns observadores acreditavam que isso representava um passo natural e necessário na evolução industrial, um momento que as gerações futuras poderiam eventualmente olhar para trás como um ponto de virada importante em como as coisas eram feitas. Nessa perspectiva, o sigilo era simplesmente uma fase temporária, que acabaria dando lugar a uma compreensão mais ampla à medida que a tecnologia amadurecesse e se espalhasse. Outros estavam muito menos confortáveis com essa interpretação. Preocupavam-se que essa situação refletisse uma perda preocupante de transparência dentro de uma indústria que afeta milhões de empregos e inúmeras vidas diárias em todo o mundo. Quando algo com esse potencial de impacto permanece escondido atrás de portas fechadas, torna-se difícil para trabalhadores, reguladores e o público se prepararem para o que virá. Segundo vários relatos, órgãos reguladores em mais de um país começaram, discretamente, a revisar os padrões existentes de segurança e trabalho relacionados à automação avançada em ambientes de manufatura. Se isso eventualmente levaria a novas regras, diretrizes atualizadas ou simplesmente a mais perguntas sem resposta ainda não estava claro nesta fase. Alguns funcionários, segundo relatos, estavam cautelosos em agir muito rápido, receosos de interferir na inovação antes de compreender totalmente suas consequências. Outros sentiam que esperar demais carregava seus próprios riscos sérios. O que parecia certo, com base em tudo o que foi reunido até agora, era isto. O ritmo da mudança ocorrendo dentro daquela fábrica já havia forçado toda uma indústria global a enfrentar verdades desconfortáveis sobre seu próprio futuro.
Verdade sobre quão rápido a velocidade poderia ser alcançada. Verdade sobre o que essa velocidade significava para as pessoas cujos empregos dependiam do antigo modo de fazer as coisas. Verdade sobre a competição entre empresas correndo para evitar ficar para trás. E verdades mais profundas sobre quanto poder deveria razoavelmente residir em máquinas capazes de operar mais rápido e com mais precisão do que qualquer processo humano jamais poderia. Essas não eram perguntas simples com respostas fáceis. Tocavam economia, trabalho, segurança e a estrutura básica de uma indústria que moldou a vida moderna por mais de um século. Resolvê-las provavelmente levaria anos, não meses, e exigiria conversas honestas que, até agora, permaneciam amplamente ausentes da vista do público. Enquanto isso, a fábrica continuava funcionando. De acordo com os relatos que deram início a toda essa história, outro veículo emergia daquela linha de produção aproximadamente a cada 40 segundos, dia após dia, sem pausa. Em algum lugar além daquelas paredes, grande parte do mundo ainda tentava alcançar, ainda tentava entender plenamente que estava testemunhando. Alguns chamavam de progresso, outros chamavam de aviso. Talvez, no final, fosse uma mistura de ambos, chegando mais rápido do que qualquer um realmente havia se preparado. E fosse isso progresso ou aviso, uma coisa era certa: nada na indústria automobilística voltaria a ser o mesmo.